Fala, meu querido, tudo certo, cara? Pedrão, tudo bem? Como é que tá? Tá escutando Tá ouvindo normal aí? bem? Opa, graças a Deus. Aqui tá Tá tranquilo. tranquilo aí? Tá É, fazendo muito eco? Não, não, tá de boa, tá de boa. Ah, então beleza. João, é o seguinte, cara. Tava falando com o pessoal aqui, né, que vamos bater um papo aí sobre o desafio da advocacia criminal em tempos da pandemia do Covid-19 aí, né, que esse surto, essa pandemia aí. É, E nós, advogados criminalistas, sempre atuamos assim rotineiramente com desafios, seja no estabelecimento prisional ou no fórum, na delegacia, né? Eu gostaria de saber, cara, como é que você está enfrentando, né, esse desafio imposto aí pela pandemia, cara. Pedrão, é mais um desafio, né? Mais um Mais desafio, um realmente. Mais um desafio. de tantos que a gente enfrenta, né? De delegacias, penitenciárias. Você sabe como que é o dia a dia. Às vezes você não consegue fazer um atendimento, você não consegue retirar um documento no dia, fora as arbitrariedades que a gente enfrenta aí no dia a dia. Sobre a pandemia, eu vejo algumas coisas ruins, Aham. limitou um pouco o nosso atendimento, o nosso trabalho. A gente não está podendo fazer alguns atendimentos, os fóruns estão parados, entre aspas, né? Está funcionando de forma remota, mas está bem lento, bem devagar, os processos não estão tendo andamento. E eu vejo um olhar também mais para o futuro, presente, Aham. futuro, enfim. Depende da Tá. forma Aham, entendi. como a gente enxerga. Tá. Cara, e você tá trabalhando em casa? Como é que você tá fazendo aí nessa pandemia aí, cara? Como é que você tá fazendo? Quase 100% em casa, praticamente. Uma outra viagem. Uhum. Foi essa semana, na segunda-feira, eu fui para São Roque, atender um cliente que foi preso, mas foi na delegacia, né? Porque em penitenciária a gente não está conseguindo realizar os atendimentos, mas no home office total. Foi igual, acho que muitos brasileiros estão enfrentando É, essa nova modalidade de trabalho. aham, entendi. Cara, e o atendimento aos clientes, como é que você tá fazendo, cara? Aos familiares aí, como é que você tá fazendo para atender aí, cara? Hoje, graças a Deus, a gente tem essas tecnologias, né? Igual a nossa conversa que a gente está tendo aqui. Então, a gente tem utilizado o atendimento de forma remota. A gente utiliza o WhatsApp, Hangout, própria ligação, videochamada, troca de mensagens, né? Rede social, é o Aham. que a gente tem utilizado. E-mail, usa bastante e-mail E-mail, também. tá? Cara, Aí a eu gente está socorrendo nisso daí. acho que semana retrasada, salvo engano, fui fazer um atendimento, atendimento no presídio lá em Pirajuí, né? Fui de máscara, luvinha e tal. O que mais me chamou a atenção, cara, foi o seguinte: cheguei lá, os agentes penitenciários, para eles tava como tanto fez, tanto faz, sabe? Não tava com máscara, não tava com luva, não tava com nada. Para eles era como se nada tivesse acontecendo. O que muito me chamou a atenção, porque eles deviam ser as pessoas que mais estariam que estar preocupadas, né, velho? Porque ali, uma hora que infectar, que um vírus chegar ali, cara, aquilo ali vai ser fatal, infelizmente, cara. É, Entendeu? eles acabam sendo os principais transmissores aí, talvez, né? O Exatamente, advogado que não tem cuidado também exatamente, né? mas eles estão em contato todo dia, sai, vai para a rua, volta praticamente todo dia, ou conforme Exato. for a escala de plantão deles, Não, e exato, pode estar levando. até porque as visitas dos familiares, né, foram suspensas exatamente por causa disso, para manter os presos isolados, não deixarem que os vírus, né, o vírus fossem até lá. Só que os agentes penitenciários, eles próprios não estão tendo esse cuidado, cara. Então é difícil você falar para um cliente ou para os familiares, né, que eles não podem visitar, sendo que no outro lado do balcão, os agentes penitenciários estão um pouco se fudendo, né, cara? Vamos dizer assim. Sim, a gente está com uma restrição, né? O próprio advogado tem Exato, uma exato. Os, restrição pró- aí os próprios de advogados. visita, É. mas quem deveria estar ali na linha de frente, pelo menos dentro da penitenciária, ou quem trabalha lá, aparentemente não está tomando todos os cuidados necessários. Talvez Exato. estejam tomando alguns cuidados, mas nem todos. E a gente sabe como que é o sistema de saúde lá dentro, o atendimento. É precário Tem, total. Né? tem o médico, mas, enfim, é totalmente precário. Se os Precário. hospitais já são precários, eu imagino
como que seria dentro de uma penitenciária. Exato. E outra, os familiares ficam ligando, mandando mensagem pra gente, querendo saber como é que vai ser essa suspensão aí de prazo, de audiência e tal, né? Porque eles, até então, eles não estão entendendo, né? Assim como a maioria dos brasileiros, o que está acontecendo, velho. Né? E aí, como é que faz, cara? A gravidade, muita gente não está entendendo a gravidade da situação, na verdade, né? Muita gente pra rua, muita gente tirando sarro, fazendo piada. Tem a parte de humor, é claro, né? Mas a gente tem que levar a sério. Né? A gente tem que levar a sério. E eu tento explicar na medida do possível, pelo menos para os familiares dos meus clientes, que é uma coisa séria. Uma coisa bem séria. Inclusive, nesse atendimento que eu falei que fui fazer no presídio, eu fui conversar com o meu cliente, né? Falei para ele, expliquei que a mãe dele não poderia estar visitando ele e tal. E aí ele falou assim, isso para mim, super tranquilo, cara. Doutor, fala para minha mãe que eu tô tranquilo, nós tivemos aqui uma reunião, né? E nós decidimos que não ter visita para que nós não sejamos contagiados, não tenha, né, não sejamos contaminados. Falei, cara, que bacana surgir isso de vocês, né? Vir de vocês isso. E não vocês não fazer uma rebelião. Que lá fora o pessoal estão achando que vocês iriam se revoltar, se rebelar, né? Por causa dessa suspensão da visita dos familiares. E eu achei super bacana vindo deles isso aí, cara. Sim, tá partindo deles mesmo, né? Tem penitenciário que está confeccionando máscara para distribuir para os hospitais. Sim, sim. Eles acabam ajudando o próprio sistema de saúde. Sim, sim. Outra coisa aí, que a mídia, né? Sempre a mídia que acaba sendo uma pedra no sapato dos advogados criminalistas, né? Eu, você, o doutor Antônio Bellarmino acabou de entrar aí também, outro baluarte da advocacia criminal aí. Da Abraquim. Presidente da Abraquim, um abraço. Abraço, Bellarmino. A mídia, quando o CNJ, lá na resolução 62, lá, fez uma recomendação para que os juízes das execuções criminais, né, em cada caso concreto, recomendou-se que concedesse prisão domiciliar ou fizesse a antecipação antecipada, né, a progressão antecipada da pena para o apenado, tal, dentro daqueles requisitos. A mídia simplesmente pegou o que ela quis e jogou lá, né, e fazendo com que até os familiares do cliente, a sociedade, entendesse de forma totalmente diversa, cara, e aquilo virou uma bola de neve, né? E todo mundo perguntando, esses presos vão sair e tal. Inclusive, essa semana eu vi uma professora, foi minha professora, cara, de faculdade, colocando lá, tal, no Instagram dela, né, que preso, bandido, tem que estar, né, no presídio e tal, não pode sair. Só que, cara, antes disso, o cara também é um ser humano, né? Tem aí os direitos humanos e tal. E o que você fala disso aí, cara? Bom, primeiramente, eu tenho visto, pelo menos que eu tenho acompanhado, não quero entrar aqui em assunto político, não é sim, aqui o tema da live, mas pelo menos desde as últimas eleições presidenciais, a gente tem acompanhado o disparo diário de fake news, né? Fake news de lá, pelo menos de lá para cá, não me recordo se teve algum evento anterior às eleições, vem tendo uma crescente, tanto que, se não me engano, no G1 tem uma página lá que chama Fato ou Fake, que eles falam quais dessas notícias são fake, quais são verdadeiras, e para ajudar o próprio cidadão que tem contato com essa notícia que se espalha principalmente pelo WhatsApp, né? Corrente, enfim, a pessoa recebe a notícia e já está encaminhando. Então isso daí é prejudicial. Por quê? Entrando agora no assunto da nossa live. A resolução, ela tem algumas disposições, mas a pessoa espalha uma notícia falando que praticamente todo mundo vai ter direito, que é garantido, e chega para a gente, o advogado, que o meu filho está lá dentro, eu não sei quem está preso lá dentro, ele tem que sair por causa disso, é garantido, está lá. Não é bem assim. Exatamente.
eles estão priorizando quem é grupo de risco, né? Idosos, quem tem problema cardíaco, diabético, problemas pulmonares, enfim, esse tipo de pessoal. Só que se espalha dessa forma terrível, né, a notícia, e a gente fica aí apagando incêndio, em vez de conseguir fazer o trabalho, fica tentando apagar incêndio por conta dessas notícias. Exatamente. E assim, outra coisa que eu sempre falo para os colegas meus criminalistas, cara, agora, nesse tempo dessa pandemia, meu telefone não parava de tocar, né? Tinha preso, tinha familiar de preso no regime fechado, no semiaberto, perguntando, né? E aí eu via o caso, estudava o caso, e o que eu falo para meus amigos criminalistas, é o seguinte, cara, seja sempre sincero com os familiares, com o seu cliente, né? Se não tem direito, não faz jus, avise, fala, ele não é do grupo de risco, não dá pra gente pedir, né? Ah, não, mas aí eu vou perder. Cara, você vai perder dinheiro, mas você vai acabar ganhando um cliente, cara. Se você não sendo correto com aquele cliente ou com os familiares, você só vai prejudicar, sabe? Então, cara, se tornou assim, mas o fulano de tal falou que dá pra fazer. Eu simplesmente falo o seguinte, então beleza, vai com o fulano de tal, cara. Porque eu não... o Quaresma fala, né? O que o Écio Quaresma fala. Quem dá resultado é jogo de bicho, cara. Você tá entendendo? Eu não dou resultado. Você tá entendendo? Então, cara, é complicado, sabe? A mídia pinta de uma forma que a gente ainda não consegue transformar para os familiares que aquilo não é verdade. Aí a gente acaba ficando com um ar de mentirosa. O cara tá com desleixo, não quer pegar o meu caso. E é complicado, velho. Sim, em tempos de pandemia, acaba causando um desespero geral, surgem os aproveitadores, né? Assim como a gente tem visto aí pessoas falando que tem caído em golpe, golpe de banco, tudo quanto tipo de golpe. Não estou dizendo que alguns colegas estejam cometendo golpe, mas se aproveitando numa situação de desespero, talvez. Sim, exato. Talvez isso não seja tão legal. Exatamente. Não cortando, pode falar. Deu uma cortada no áudio aqui. Entendi. E outro, cara, o que você tem visto aí, essa resolução, os juízes têm acatado aí, cara? Olha, na maioria dos casos tá bem complicado. Então. Às vezes você apresenta um laudo, mas não resolve a situação, você tem que fazer habeas corpus. Um ou outro tribunal tem concedido, às vezes para presos mais famosos, digamos assim, mais poderosos, as decisões estão saindo mais rápido. Eu inclusive as petições que eu fiz aí, acho que ganhei 2, cara. O resto, tudo, os juízes falam o seguinte, é uma recomendação, não é uma obrigação. Então, eu indefiro, acabou. E aí, você vai fazer um HC, o cara lá em cima vai denegar e já era, cara. É complicado, velho. A pessoa tem que estar praticamente morrendo, se levar ela lá praticamente morrendo para o juiz para ele ver, quase isso, né? Você sabe que eu faço parte de alguns grupos de advogado criminalista ou de execução, e a gente se conversa tal, e troca uma ideia para falar, fulano conseguiu resultado em isso, tal, aquilo outro. Teve uma amiga que me chamou muita atenção. O cliente dela, cara, tava com HIV, e o juiz não concedeu para ela o pedido. Você acredita, cara? Eu tô com um caso parecido. A outra tava com de HIV também. E não concedeu. Não concedeu, cara. Não concedeu. Tá complicado. Eu tenho um caso parecido de um cliente que está preso também, pelo decreto de Presidente Prudente, né? Que o processo está correndo, é um processo digital. Tem HIV também, juntei laudo, juntei documentação. O promotor já se manifestou contrário, para variar, né? Opino pelo indeferimento e está aguardando decisão aí. Vamos ver se dá certo, pelo menos, nesse caso. Dificilmente o promotor vai optar pelo deferimento, né? Eu, por exemplo, esses dias, cara, fugindo um pouco aqui da live, esses dias eu tinha um cliente que ele já tinha ganhado o lapso, né? Salvo engano, dia 10 de março,
no lapso da progressão, e só faltava o BI, né? E aí, cara, eu fiz o pedido do BI lá pro diretor do estabelecimento prisional e tal, passou, aí veio essa crise dessa pandemia, cara, passou todo esse tempo, eu fiz vários pedidos para o juiz, tal, liguei lá no DECRIM, aí o juiz mandava para o Ministério Público. O Ministério Público catava, pediu o exame criminológico. Falei, pô, mas o cara pegou 5 meses de detenção no semiaberto, cara. Vai pedir o exame criminológico? Aí o juiz deferiu o criminológico. Fiz uma reclamação constitucional no STF. Consequentemente, impetrei um HC no TJ. Fiz outro pedido para o juiz. O juiz mandou para o Ministério Público. O Ministério Público reiterou o pedido dele de exame criminológico, né? Nada disso do meu pedido de antecipação da progressão, né? Eu até justifiquei da pandemia, que o cara já devia tá em casa, tal, porque já tinha cumprido o lapso temporal, tal. Cara, ficou nesse lenga-lenga, juiz MP, juiz MP, juiz MP. Aí, com a graça de Deus, o desembargador lá no TJ indeferiu a minha liminar, mas requereu que o juiz se manifestasse dentro de 48 horas sobre o que eu aleguei no HC. Aí, é até bizarro, cara, é cômico. Aí, o que o juiz fez? No outro dia seguinte, ele concedeu a progressão de regime para o meu cliente, e aí ele prestou informação lá no HC falando o seguinte, excelentíssimo desembargador, no tocante à informação, venho falar para Vossa Excelência que o apenado tal já ganhou a progressão de regime na data tal. Você vê como é que é, cara? Se o advogado não pede... É um absurdo, né? Não, é totalmente absurdo, cara. É coisa simples que você tem que fazer todo esse caminho que você fez aí para conseguir resolver, né? Uma coisa assim. Uma coisa que, né, devia se resolver aqui embaixo mesmo, né, cara? Bom senso, faltou bom senso, né? Exatamente, faltou exatamente. Bom senso para quem estava julgando. Exatamente, cara. Olha o Isaac aí. Ô, Isaacão, como é que tá, meu irmão? Alô, doutor Isaac. Beleza, cara? Boa noite. João, e agora, cara, vamos falar sobre a tecnologia. Nessa nossa vida aí de advogado criminalista, cara, igual eu tava comentando aqui que eu tive que mandar e-mail, tive que ligar lá no DECRIM, nas várias execuções aí. Os tribunais, cara, bem como, né, os fóruns aí, eles têm trabalhado com carga reduzida, com funcionários a menos, né? Os processos aí que não são réus presos estão suspensos, né? Ou agora de réus presos estão tramitando, mas com uma certa, vamos falar assim, uma certa ponderação. Diminuíram bastante a frequência que vinha vindo anteriormente, né? Cara, olha, inclusive eu até vou mencionar aqui, eu até peço a permissão para o Dr. Écio Quaresma, essa semana ele postou um vídeo no qual ele tentou ligar lá pro desembargador, acho que é Nelson Messias, né, para falar do desembargador, cara, não conseguia. Todas as vezes, acho que ele ligou mais de 10 vezes, cara. Ligou mais de 10 vezes, não conseguia, né, porque a gente não tem mais acesso ao fórum ou à delegacia para ir lá despachar, falar com o delegado, ou falar com o juiz, falar, ó, excelência, esse caso é isso, isso, isso aqui. O advogado acabou tendo mitigado, ser retirado do direito dele de ir lá despachar com o juiz. Até certo ponto eu concordo, né? Isso é uma preservação da nossa saúde, como também de quem ali trabalha, né? Só que acontece o seguinte, cara, tanto os e-mails institucionais que foram disponibilizados para os advogados, bem como os telefones, cara, eu, pelo menos, consegui, em várias tentativas, eu consegui uma vez falar com o juiz, cara. E você? Nossa, Pedro, sobre tecnologia, talvez eu acho que seja o assunto mais importante aqui da live, talvez, e de todos os debates jurídicos daqui para frente. Desde o surgimento da internet, eu não me recordo em que ano que foi exatamente, as coisas passaram a ter uma evolução muito rápida. A tecnologia vem cada vez se aprimorando mais. Está vendo serem introduzidos robôs no mercado jurídico,
alguns grandes escritórios que trabalham com robôs, e isso daí veio para ficar. Não tem como voltar como era antes, principalmente no processo, no dia a dia do fórum. É um facilitador, sem dúvida. Tecnologia facilita muito a nossa vida, né? Sim, sim. A gente conversou esses dias sobre o despacho, né? Antigamente, sim, exato. saía um despacho na internet, quando não tinha processo digital, você tinha que ir até a cidade da onde o processo estava, caso não fosse sua comarca, ou solicitar uma diligência para ver uma página, 2, 3 páginas de um processo. Uhum. E aos poucos a tecnologia foi sendo introduzida no mundo e, consequentemente, no mundo jurídico, e virou um facilitador. Porém, a gente tem que ver com ressalvas isso daí. Tem uma discussão bem interessante que é acerca do julgamento virtual de alguns recursos, STJ, STF, acredito que no TJ também tem o julgamento virtual. Se você for pegar o princípio da colegialidade, por exemplo, que exige ali que haja pelo menos uma discussão a respeito do recurso. Sim, que eles se reúnem para poder debater o tema, sim. Fica cada ministro ou cada desembargador no seu gabinete, sem ter um contato maior com o debate, com o processo, e às vezes pode ser prejudicial para o nosso cliente, no caso, ou para o cliente que estiver ali manejando o recurso. Então é aquela coisa, tentativa e erro, até aprimorar. Eu acredito que, como você relatou aí a questão do Dr. Hércio Quaresma, a gente tem uma dificuldade de conseguir contato realmente com o desembargador. Com o juiz já é difícil, né? Em tempos normais, vamos deixar de lado aqui os tempos de crise. Em tempos normais já é difícil você conseguir bater um papo com o juiz. Imagina o desembargador, ministro, você tem que passar pelo analista, que vai te atender ali na porta, não deixa você entrar no gabinete, ele quer saber o que é, para depois passar para o juiz. Parece que estão te fazendo um favor. Em alguns casos, tá? Tem juízes que recebem a gente da melhor forma possível. Sim, sim. Então, tem que testar. A gente está vendo aqui muita gente conseguindo trabalhar de forma remota em quase 100% da sua rotina. A gente já tem audiências por videoconferência. Acontece, às vezes a pessoa está muito longe, o preso está longe. Eu fiz uma audiência recentemente em Araçatuba, eu tive que ir até lá, mas por conta do deslocamento do preso, ele foi ouvido dentro da penitenciária, ele concordou com essa oitiva, e a gente já tem experimentado. Eu acredito que quem não se adequar, porque essa pandemia trouxe um novo mundo para a gente, eu acredito. Sim. Uma nova forma da gente lidar com pessoas, no comércio, na indústria, enfim. E prestadores de serviços, né, que é o nosso caso, eu acredito que a gente vai ter que ir se aprimorando. E no ano passado teve um evento da Abracrim em São Paulo, e eu fui lá assistir o Alexandre de Moraes da Rosa, juiz lá em Santa Catarina, que é muito famoso no Brasil, escreveu Teoria dos Jogos. Ele tem livros, palestras, cursos a respeito de novas tecnologias e sua implementação e seu uso. Gabriel Bulhões também é um advogado que trata muito de novas tecnologias. E ele deu um exemplo lá de o Alexandre de Moraes da Rosa deu um exemplo seguinte: você está dentro do seu escritório e te liga um político ou um empresário famoso falando que o celular dele foi grampeado na ação Lava Jato, por exemplo. O que você faz? Como que você atende? É um novo mundo, a justiça negocial, as coisas estão mudando. Já estão sendo introduzidas, né? Talvez a passos lentos, a justiça negocial já está sendo introduzida. Então eu acredito que a gente vai ter que se adequar. Sim. E algumas coisas que a gente está vivenciando hoje vieram para ficar. O próprio acesso com o juiz, né? A gente vê que mudou, tem a possibilidade de fazer de forma virtual, apesar da dificuldade. Sim, sim. Mas eu acredito que com a implementação as coisas tendem a melhorar.
Aham. Cara, assim, na maioria esmagadora, né, é muito raro, é, quando faço um recurso e aí os desembargadores pedem para se manifestar, para se opor no julgamento virtual, cara, dependendo do caso, né, quando, sim, é muito raro eu não se opor ao julgamento virtual, cara. Eu sempre requeiro que seja julgado, né, colegiado ali, que eles trocam uma ideia e tal, porque é isso que a gente tá falando. Os caras, quando tá um em cada sala, os caras, o desembargador tal foi pelo voto sim. O cara vai também, velho. Entendeu? Muitas vezes a gente Sim, sabe que os caras vai de baseada. Entendeu? Os caras não sim, chegam, pô, vamos trocar uma ideia, processo tal, assim, assim, assado. Não, os caras vai de baseada, velho. Entendeu? sim. E outra, agora, assim, em tempos de pandemia, diante como é que fala? Dessa incisiva manifestação dos advogados, o TJ, pelo menos o TJSP, criou, né, fez uma videoconferência para que o advogado pudesse entrar em contato com o juiz, né, e despachar com ele, assim, vamos dizer, virtualmente, né. Mas só que acontece o seguinte, ele tem que entrar em contato via e-mail institucional, né? E nesse e-mail ele tem que falar o seguinte, cara. Ele tem que falar que ele requer a videoconferência, processo tal, número tal. E aí o juiz vai ver uma data para poder fazer a videoconferência com o cara. Pô, fala a verdade, cara. É complicado. Todo esse processo até você conseguir falar se é que você vai conseguir fazer uma videoconferência ou não, com o juiz, enfim. É complexo, é demorado, mas é o que eu falei, pode vir a ser uma saída interessante, Sim, sim. pode vir a ser. Sim, exatamente. Vai depender de como vai ser implementado. A gente Aham. conversou esses dias, na segunda-feira a gente vem batendo um papo, e não tem muito como fugir disso daí. Da tecnologia. Talvez daqui a pouco tempo tudo seja feito dessa forma que a gente está fazendo. Você vê que Exatamente. o pessoal começou a postar muito as videochamadas, 4 pessoas conversando lá, a gente viu bastante. Talvez uma reunião com desembargadores ou o próprio julgamento, com a sustentação oral feita dessa forma. Eu não sei até onde vai isso daí. Não sei Aham. até que ponto é interessante ou não, só sei que as coisas vão mudar. Tem que aprimorar, não tem jeito. Sim. Não vai, igual eu falei, não vai voltar a ser como era antes. A tendência é cada vez mais haver uma evolução aí na tecnologia dentro do direito e, consequentemente, a gente vai ter que se aprimorar. Não tem jeito, O não tem como advogado fugir disso. que não se renovar com essas novas tecnologias, o cara vai acabar ficando para trás, né, velho? Porque a tecnologia, assim como você é o comum da mesma ideia, veio para ficar, cara. É o que eu brinco com você, que eu brinquei uma vez com você a respeito do pendrive. Eu vejo algum advogado, ou, enfim, utilizando o pendrive hoje, eu acho um absurdo, com todo respeito a quem utiliza, cada um trabalha da forma que achar melhor, mas hoje o armazenamento em nuvem já te facilita muito a vida. É um exemplo besta aqui que eu tô te dando, que a gente já Sim, conversou sim, sobre isso, né? É um sim, exemplo besta. Te facilita a vida. Você sim, anda com o pendrive, você faz a petição, você tem que jogar dentro do pendrive, aí você espeta o pendrive no seu computador, joga dentro da sua pasta lá para ir atualizando a pasta dessa forma. Todo lugar que você for, você tem que carregar o pendrive. Você esquece o pendrive, você esquece tudo, todas as suas petições, você tem que começar sim. do zero, você não vai poder usar alguma petição ali como base para uma nova petição. Então, É, muita gente vai acabar ficando para trás, sabe, se não atualizar, porque não tem como voltar atrás. Se é, você não aceitar, a tecnologia vai empurrar a goela abaixo, não tem como fugir disso. é verdade. Cara, o meu irmão, ele é da área da tecnologia, ele sempre fala, a gente ainda vamos dominar o mundo. E é verdade, cara, não tem como fugir. Os caras estão ganhando um campo aí que, infelizmente, o cara que não se atualizar com a tecnologia vai ficar para trás. Infelizmente vai ficar para trás e o mercado é cruel e não espera, cara.
Praticamente as maiores empresas do mundo, praticamente, são do ramo de tecnologia hoje. O crescimento é muito grande. Marília já virou um polo de tecnologia, por exemplo. A gente tem que se adequar. Cara, e dentro da nossa realidade, né, nós, advogados criminalistas e tal, eu vi que no Paraná, salvo engano, os caras implementaram, né, o parlatório virtual, né? Para muitos que não conhecem aí, que estão aí na live aí, o parlatório é onde que o advogado ele vai lá, ter no presídio, conversar com o seu cliente, né? Ele senta lá no banquinho, das vezes, conversa com o seu cliente reservadamente e tal. Isso que é parlatório, né? Então, eu vi lá no TJSP que os caras havia suspendido, velho, esse parlatório virtual, né? Aí, o que aconteceu? Salvo engano, foi a Abracrim, né? A Abracrim entrou com mandado de segurança, né? Pedindo que ficasse, pelo menos temporariamente, esse parlatório virtual, para que os advogados conseguissem atender o seu cliente, né? Reservadamente. Porque foram tirados o nosso direito de ir até o presídio, né? Vamos dizer assim, com reserva, foram tirados, né? Então o advogado acabou perdendo esse contato com o cliente, né? E o que você acha desse parlatório aí virtual? Você acha que deve ficar? É algo legal? O que você acha, cara? Então, a pessoa que está presa, ela está desesperada lá dentro. Não é um lugar legal de ficar, não é um lugar gostoso de ficar. Ninguém está passando férias ali. Não. Ela precisa ser informada do que está acontecendo no exterior, né? Ela tem que saber, principalmente da situação particular dela, do processo dela. Enfim, parlatório virtual eu acho interessante. A gente tem que fazer algumas ressalvas, é claro, mas pode se tornar um facilitador. Muitas vezes você faz uma viagem longa, de 4, 5, 6 horas, para fazer um atendimento, ou para passar uma orientação, informar como está o andamento do processo do seu cliente. E às vezes você fica 20 minutos, meia hora lá, e 10 horas na estrada, quase aconteceu comigo já. Então, nesse ponto é um facilitador. Você consegue atender muito mais pessoas e otimizar seu tempo. Só que como que esse preso está do outro lado da tela, está sofrendo alguma coação, Exato. Ele pode estar confessando alguma coisa, dando detalhes de um crime, por exemplo, caso ele esteja preso processualmente, né, caso o processo esteja em andamento. Ele pode estar dando ali detalhes de um crime e vai ser gravado, quem vai ter acesso, vão encaminhar para alguém, o juiz vai ter acesso, o Ministério Público vai pegar todo o detalhamento ali, porque na conversa com o advogado ele pode falar o que ele quiser. Inclusive, caso ele queira assumir ali para o advogado e contar os detalhes, ele pode fazer. Mas e aí? Como que vai ficar isso daí? Entendeu? Eu vejo algumas ressalvas. Questão de procuração. Vai fazer uma procuração digital, vai ter uma assinatura digital, vai Exatamente. passar fax, vai voltar para o fax, vai ter e-mail, ou você vai ter que acabar tendo que ir até a penitenciária para retirar a procuração, como que fica? Exatamente. Tem que aperfeiçoar. Eu acho interessante, mas com algumas ressalvas. Bom, André, tudo bem? Como é que tá, cara? Cara, eu assim, vejo sim. Eu vejo o lado bom e vejo o lado ruim. Né? O lado bom é o seguinte, cara, nós, advogados penalistas, vamos acabar ganhando assim, o tempo que a gente saía daqui para ir até o presídio, né, nós vamos acabar ganhando esse tempo, que poderemos estar fazendo outra coisa. Né? A família do cliente, o cliente vai estar ganhando o seguinte, essa despesa que eles pagam para a gente que está indo até lá no presídio, eles não vão mais custear essa despesa. Né? E se querendo ou não, isso é um lado bom, cara, entendeu? Agora, um lado ruim é o seguinte, é exatamente isso daí que você acabou de falar. A gente precisa dar uma procuração pro cara. Como é que vai fazer com esse parlatório virtual? A gente vai precisar estar indo até o presídio, não é? Então, que ele seja feito, seja implantado da seguinte forma, né? Em determinados casos,
o advogado, vendo a possibilidade, se ele realmente precisa ir lá no estabelecimento prisional ou não, se ele precisar ir no estabelecimento prisional, ele vai. Se ele não precisar, ele vai no parlatório virtual e atende seu cliente, cara. Sim, sim. É um otimizador de tempo e de custo, né? Igual você falou. Exato. Às vezes a família tem uma despesa alta, às vezes, com a viagem, e pode estar evitando, ou pelo menos reduzindo, uma despesa com esses custos de viagem. Exato. É um facilitador. Só esquecemos de falar anteriormente, né? Mas podemos falar agora, não tem nada assim de errado, assim, porque é ter uma coisa informal aqui, né? Não tem nada informal, assim, de seguir, vamos dizer assim, um conteúdo. Cara, para o preso provisório ou para o preso, né, já em cumprimento de pena, desde que ele caiba, né, ele entra lá nos requisitos do grupo de risco, qual que são os pedidos cabíveis para pedir que ele venha a ter o benefício deferido aí? Então, Pedrão, é o seguinte, a pessoa que está presa de forma preventiva, você vai fazer um pedido de revogação da prisão preventiva, ou até uma substituição por PAD, né, no caso, que é o que muita gente está fazendo. PAD, para quem não tem contato, é prisão domiciliar. Substituir a pessoa que está presa no presídio, uma pessoa que seja do grupo de risco, por exemplo, um idoso ou um cardíaco, para poder cumprir um período dentro de casa, a pena dentro de casa, uma substituição. Ou na própria execução, quando já tem o processo de execução, por preso definitivo, ou até execução provisória também, você pode estar fazendo a própria substituição por PAD, por prisão domiciliar, por conta dos riscos que esse preso ou essa presa que é do grupo de risco tem, por conta da gravidade da situação, ou, se for o caso, uma antecipação de benefício, alguma coisa nesse sentido. Uhum. O André aqui, ó, ele é lá do Rio Grande do Sul, aqui, ele mandou aqui, ó. Aqui nós encaminhamos a procuração via SEDEX para o setor jurídico da casa prisional, já com os elementos necessários ao reenvio. O setor jurídico pega a assinatura e envia para o escritório. Isso aí é uma boa, André, é o que a gente está comentando aqui. De que forma seria feito isso, né? Por fax ou SEDEX. E aí você acabou ressaltando algo para a gente que poderia ser implantado aqui no estado de São Paulo isso, né, doutor João? Sim, legal. O parlatório virtual, muito provavelmente eu acredito que vai acabar pegando. Eu acredito que no Brasil inteiro. Vai depender aí, talvez, do investimento. Vai depender, não, é óbvio. Vai ter que ter um investimento. Muita penitenciária não tem condição de propiciar esse atendimento virtual. Você tem que ter equipamento, tem despesa. Mas eu acredito que isso daí vai pegar. Vai facilitar para muita gente. Vai facilitar. Os próprios funcionários da penitenciária, eu acredito, não sei como que é exatamente feito o trabalho deles lá, mas pode ser que facilite também. Exato. Sabe, outra coisa também, né, você tem um cliente, vamos dizer aí, na seara do júri, já que o Dr. André está aí, vai fazer uma criminal live comigo falar sobre os jovens advogados no júri, né? Você tem, por exemplo, um cliente no júri. Cara, é extremamente difícil, cara, quando você vai fazer uma audiência e aí os familiares, infelizmente, os familiares da vítima estão lá coagindo tanto o advogado quanto o seu cliente, cara, sabe? E não tem vamos dizer assim, uma segurança total para o advogado. Vilma, boa noite, tudo bem? Então, Pedrão, é uma situação complexa mesmo. Eu concordo com você. Estou ansioso aí para ver a live do colega também, tem bastante conhecimento na área. Mas é o seguinte, a questão de coação, eu acho que isso vai acontecer em muitos casos, entendeu? Não sei como vai fazer para lidar com isso. Eu dei o exemplo
do atendimento da pessoa que está presa, que está do outro lado da tela, você não sabe como que está sendo lá dentro. Então, tem muita coisa para aprimorar, eu acredito. Mas é interessante. Bom, ô João, era isso, cara, que a gente tinha para falar. Quero agradecer aqui, né, a sua participação no Criminal Live, o primeiro Criminal Live aí, né? E aí eu não vou lembrar aqui de cabeça de data, mas temos aí vamos ter a participação do Quaresma, vamos ter a participação do Glauber Paiva, quem mais? Patrícia Vanzolini, o Eugênio Malavasi, né, o Thiago Tesani, quem mais aí? E o Dr. André que está aí participando aí, comunicando, mandando mensagem pra gente aí na nossa live aí. Beleza? Legal. Forte abraço, meu amigo. Obrigadão, cara. Parabéns pelo projeto, pela iniciativa. Você está aproveitando muito bem a quarentena aí. Bem legal. Você me coloca num time desse daí, cara. Quaresma, Glauber Paiva, Tesani lá de Bauru. Você quer acabar comigo, pelo amor de Deus. Só fera aí. A Fátima Vanzolini. Eu tô aqui no meio fazendo um time no meio desse povo aí, rapaz. Pelo amor de Deus. Você tem um cabedal imensurável, meu amigo. Só craque, eu tô aqui no meio, mas agradeço. Que isso, beleza? Agradeço o convite, parabéns aí. Um abraço. Um abraço, até mais. Tchau, bom, pessoal. Até mais. Tchau. Boa noite, pessoal. Obrigado aí por terem participado. Um abraço.